a doutora Carla Colaneri, advogada, palestrante da área do direito previdenciário com foco em aposentadoria. Bom dia. Bom dia, Caleb. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Doutora Carla, eu acredito agora que pelo 99290-1061, 99290-1061, muitas participações chegarão através de perguntas, dúvidas no que diz respeito a aposentadoria. Por exemplo, né? O que todo trabalhador precisa entender sobre as mudanças que estão previstas agora para ocorrer sobre as aposentadorias em 2026. Eu desconheço um país com tantas mudanças em pouco tempo. De tempo em tempo tem mudanças relativas à questão da aposentadoria. O que vem de novidade para 2026, doutora Carla? Sim, é uma pauta importante, né, Caleb? Porque a gente está a poucos dias aí de encerrar 2025, né? Então, para 2026 nós temos alterações que vieram trazidas ali pela reforma da Previdência em 2019. Então, uma delas é a regra de pontos. Vai ter um aumento de ponto. Então, um ponto, né, vem sendo aumentado por ano desde a reforma. E para 2026 nós temos de 102 para 103 pontos no caso de homens e 92 para 93 pontos no caso da mulher. O que é? Em idade, corresponde a quanto? Na verdade, a regra de pontos é exatamente isso. Ela é o tempo de contribuição mais a idade. Então, vai depender de quanto tempo de contribuição essa pessoa tem no histórico dela, ela vai ter que somar com a idade. Então, um exemplo, por exemplo, uma mulher com 59 anos de idade, ela vai ter que ter pelo menos 34 anos de tempo de contribuição para entrar nessa regra de transição de pontos. Certo. Né? Então, essa é uma das alterações que estão previstas ali para 2026, para quem deseja entrar nessa regra de transição de pontos. Nós temos aí mais de 10 regras que as pessoas podem ter direito, né? Precisa aí estar estudando qual é a melhor para cada um. Sobre pontos, não quer dizer que ela tem que ter acima de 60 anos naquela faixa etária específica para poder se aposentar? Não, na verdade, o que acontece? Em 2019, nós tínhamos aposentadoria por tempo de contribuição. Sim. Essa aposentadoria não existe mais, ela passou a ser uma aposentadoria programável. Certo. Mas quem já fazia parte do sistema previdenciário antes tem direito a entrar nessas regras de transição. Uma delas é a por pontos, que a gente soma a idade mais o tempo. Hoje, a regra definitiva a gente chama de aposentadoria programável porque você tem que ter um mínimo de idade, mulher 62, homem 65, e um mínimo de tempo de contribuição, mulher 30, homem 35. Mas quando a gente fala dessa regra de pontos, é uma regra de transição para quem já fazia parte da reforma, do sistema previdenciário antes da reforma e que foi prejudicado, né? Então a gente tem essas regras de transição para que sejam menos maléficas para quem já fazia parte do sistema, digamos assim. Se não me falha a memória, o índice dos brasileiros, né? O índice de vida dos brasileiros, especificamente o quanto vive um brasileiro, 74,9 anos, permanece ainda? Isso, essa é uma projeção que vem prevista pela tabela do IBGE e a gente até utiliza muito para fazer os cálculos que a gente chama de cálculos do ROI previdenciário. O ROI é aquela sigla, Return on Investment. Então a gente faz o quê? O cálculo de quanto essa pessoa precisa investir para ter depois um benefício previdenciário bom e quanto que ela vai ter de lucro até a expectativa de sobrevida calculada pelas tabelas do IBGE, que hoje é mais ou menos essa idade que tu mencionou aí. Certo. Quer dizer então que se aumentar a qualidade de vida do cidadão brasileiro e aumentarmos também a projeção de vida do cidadão, teremos mais modificações na aposentadoria futuramente, doutora Carla? É possível, é possível. As regras da Previdência, Caleb, elas vêm mudando significativamente para que a gente possa manter o sistema previdenciário um sistema econômico estável, digamos assim, né? Para que a gente não tenha um déficit previdenciário tão grande. Então, quanto mais aumenta a expectativa de sobrevida, mais o INSS tem que ficar pagando ali para aquelas pessoas que se aposentaram mais cedo. Então, isso foi, inclusive, uma das regras que, a de pontos que a gente estava mencionando, que ela veio trazida em 2015, por uma lei em 2015, para desestimular que as pessoas se aposentassem cedo. Uma pessoa, por exemplo, que tivesse começado a trabalhar muito cedo, com 30 anos, no caso da mulher de contribuição, ela já se aposentava, mas ela poderia ter ali 40, 42 de idade. E agora? Agora não. Agora, na regra definitiva, ela precisa ter, no mínimo, 62 de idade, na regra definitiva, não nas de transição. Tá. No caso da mulher e 65 no caso do homem. É para desestimular essa aposentadoria antecipada. Antecipada. E na regra de transição... Na regra da transição é diferente daí, só para frisar novamente sua primeira resposta. Na regra de transição nós temos a questão tanto dos pontos, como a gente tem outras regras, a idade mínima progressiva, que a gente pode citar aqui, por exemplo,
para a aposentadoria por idade, para aquelas pessoas que tiveram um histórico contributivo muito curto ou de períodos interrompidos, ela é uma das maiores portas de entrada ali para a aposentadoria no Brasil hoje. Então, neste caso, que a mulher precisaria de 62 na regra definitiva e o homem 65, Sim. nós temos também a transição. Agora, em 2026, vai aumentar 6 meses. Então, para a mulher passa a ser 59 anos e 6 meses, para o homem 64 anos e 6 meses para entrar nessa regra de transição. Ou seja, de idade. O prejudicado é sempre o cidadão, né, doutora Carla? Com as mudanças de regras. Sim. E aí quem deveria se aposentar agora vai ter que esperar, talvez a partir do ano de 2026, um período a mais. Vamos lá, tem alguma diferença para quem exercia, por exemplo, atividade insalubre ou perigosa antes da reforma? Sim, antes da reforma, bastava que essas pessoas que trabalham com exposição aí a riscos, né, sejam riscos químicos, biológicos, né, físicos, como o caso do barulho, muito barulho, bastava ter ali o tempo mínimo de exposição. Então, por exemplo, uma atividade de baixo risco eram 25 anos nesse tipo de atividade para ter direito. Não tinha uma idade, né, mínima prevista. Era só 25 anos? Era só os 25 anos. Agora a gente tem essa transição que inclui-se os pontos. Então, para a aposentadoria por pontos de pessoas que trabalham com exposição a riscos, a gente tem ali, para quem trabalha com 25 anos de exposição, que é o caso dos médicos, enfermeiros, é a maioria das pessoas que trabalham com exposição a riscos, ela vai ter que ter os 25 anos de exposição mais 86 pontos. Então, e o ponto é ali, a soma da idade mais o tempo de contribuição. 25 é o mínimo que ela tem que ter com exposição a risco. Contínua? Contínua. Ou na somatória? Não, na somatória. Na somatória, Na somatória, certo, 25 anos. Mas ela tem que ter a soma de tempo e idade para alcançar ali os 86 pontos, nessa de 25. Aí tem quem trabalha com 20 anos de exposição, com 15, que é alto risco, né? Pessoal que trabalha em mineradoras, em subsolos. Depende ali da profissão especificamente. Isso, aí a gente vai ter essas 3 regras. Alto risco 15 anos, médio 20 e baixo risco 25. E a aposentadoria por idade daí? Na aposentadoria por idade, é isso que a gente estava comentando ali anteriormente. Vai ter esse acréscimo de 6 meses, né? Para a mulher, 59 anos e 6 meses, agora em 2026. Em anos, quanto tempo de contribuição diretamente? Só para esclarecer os nossos ouvintes aqui. Teria que ter no mínimo 15 anos, que a gente fala 15 anos de tempo de contribuição, 180 meses de carência. Certo. Tá? Então, para quem entrou na regra definitiva, por exemplo, no caso de homem, aumentaram 5 anos nessa regra. Então, o homem passa a ter necessidade de ter 65 anos de idade mais 20 anos de contribuição. E a regra de transição, para quem estava no sistema antes, continua 15, tanto para homem quanto para mulher. A minha avó reclamava o seguinte, Caleb, seu avô pagava numa proporcionalidade de não sei quantos salários mínimos, mas era correspondente ao salário mínimo da época, e mudou, ela não recebia Caleb, nessa totalidade. Isso, essa é uma dúvida muito comum, a gente recebe muito essa questão, porque a aposentadoria, ela não é atualizada pelo índice do salário mínimo, ela não acompanha o salário mínimo. Então, ela tem a base, que o mínimo que uma pessoa pode ter de benefício previdenciário é o salário mínimo, mas essa atualização não é por esse índice, ela é atualizada pelo INPC. Então, o que acontece? Cada ano que passa, o salário mínimo vai aumentando, mas nem sempre esse índice acompanha. Então, aquele que se aposentou, considerando, eu me aposentei com 4 salários mínimos, passa o tempo, quando ele faz o cálculo, ele já não acompanhou. Então, o benefício dele acaba ficando defasado. Interessante. Outra situação aqui, né, que é importante lembrar. Para quem é autônomo, empreendedor, MEI, eu vejo Itajaí, em 2024, anunciou, 23, Itajaí é a cidade com maior número de MEIs. Pessoal, mais 5 mil novos MEIs. Mas por quê? Porque hoje, por exemplo, um eletricista, ele vai na sua casa, dependendo qual for, o encanador, ele cobra a visita. 60, 80 reais, lá para ver o que aconteceu. Você já sabe, é isso. Às vezes tem que ter um diagnóstico. Se ele fizer 10 visitas e não resolver nada durante o dia, lógico, estou falando isso com respeito, mas a avaliação são 800 reais se cobrar 80 cada um. As empresas pagam aí 3,5, 4, estourando a boca do balão. Então compensa para ele trabalhar por conta, como naturalmente nós falamos, e ser MEI. Mas e a contribuição, como que fica? Isso é muito importante, tá, Caleb? Essa pauta é muito importante, porque o MEI, hoje a gente tem, como tu falou ali, a quantidade de empreendedores no mercado assim, crescendo substancialmente. Mas as pessoas que começam como MEI, elas esquecem de fazer o diagnóstico previdenciário. Sim. Ela contribui ali 5%. Essa pessoa que está contribuindo com o MEI, se ela não fizer esse diagnóstico, no futuro dela, ela vai se aposentar com o salário mínimo.
né? Então, ela precisa fazer um diagnóstico. Se for o caso, ela estiver ganhando bem, já melhorar, então ela precisa complementar essa contribuição para depois abrir a possibilidade de, no futuro, ela ter uma aposentadoria melhor. E se ela já fazia parte do sistema ali previdenciário antes de 2019, até para que ela possa entrar nas regras de transição, ela precisa complementar. Senão ela vai ter que aguardar por uma aposentadoria por idade num salário mínimo. E essa complementação se dá como? Existe uma guia de complementação, né? Então, se ela paga 5% como MEI, ela precisa complementar como um profissional autônomo, digamos assim, que seria a regra geral, ela precisa complementar 15% sobre o valor que ela estiver oferindo ali no mês, né? Olha aqui a pergunta do Antônio Souza chegando. Eu trabalho de carteira assinada, mas eu pago o MEI há 6 anos. Essa contribuição soma a CLT para aposentadoria? Ali a gente precisa entender, Caleb, se essa atividade que ele está fazendo é uma atividade permitida na questão de ser concomitante com o regime seletista que ele está hoje. Sim. Tá? Se a resposta for positiva, essa contribuição dele ela vai somar ao que ele recebe de contribuição no regime seletista. E aí vai aumentar e vai melhorar a média dele no futuro. Interessante. Tem mais perguntas aqui. E quais são os erros mais comuns que fazem as pessoas perder dinheiro na aposentadoria, doutora Carla? O mais comum, que eu sempre falo, é confiar cegamente no simulador ali do INSS. O simulador do INSS, ele veio para facilitar, para ajudar a população a entender o cenário que ela se encontra, mas ele não é completo e ele não é 100% correto, né? Não raras as vezes, não temos ali vínculos, não temos contribuições mês a mês, às vezes está faltando uma empresa registrada ali, né? Então ele tem falhas. Então, se eu confiar cegamente ali, é acreditar que tudo que está ali está correto e a regra que ele estiver me dando é a melhor para mim, e não é. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico, fazer esse estudo, averiguar mês a mês, desde o meu início lá de carreira, que independente de que ano seja, a gente tem que fazer esse diagnóstico completo mês a mês, ano a ano, até os dias atuais, para saber se tudo que realmente você contribuiu, as empresas que você trabalhou, estão dentro da plataforma, das informações ali do banco de dados do INSS. Minha última pergunta, doutora Carla, o que os trabalhadores podem fazer agora, ainda neste ano, né, para poder garantir um benefício melhor em 2026? Bom, primeira coisa, não pedir aposentadoria no susto. Não pode ser assim, vou me aposentar. Não, abriu ali o portal do meu INSS e viu que preencheu a regra, já vou e já peço. Não, calma, por quê? Às vezes, Caleb, a gente esperar 6 meses, 1 ano, você acaba entrando numa regra de transição muito melhor. Isso, às vezes, dá um aumento de 15% no valor do benefício. Nossa. Às vezes você entra numa regra que você exclui um redutor, né? Lembra do fator previdenciário, o famoso fator previdenciário? Fator previdenciário. Às vezes a gente entra numa regra que por poucos meses de espera, você exclui, então você aumenta a tua média. Então é não pedir no susto, é planejar, é se preparar, estudar o teu cadastro de informações que tem ali no banco de dados do INSS. Hoje é fácil ter acesso a essa plataforma, né? E fazer o pedido com calma e com clareza do que está se fazendo. Muito importante. Obrigado, doutora Carla Colaneri, professora, palestrante, advogada da área do direito previdenciário, falando sobre aposentadoria hoje aqui na Jovem Pan News Litoral. Grande abraço, obrigado por nos atender.